Joyce Rodrigues. Jason, é possível produzir um mangá sem editora, totalmente independente? Fala, Joyce, bem legal a sua pergunta, porque principalmente depois que eu comecei a publicar pela Conrad, cada vez mais pessoas têm vindo até mim perguntar como que eu faço para mandar meu mangá para uma editora, como que eu faço para publicar por uma editora, como que eu faço para entrar em contato com a Conrad, etc. Muitas pessoas começam, né, a ter essa dúvida sobre se é possível, se dá para fazer um mangá, publicar um mangá de forma totalmente independente, sem editora, sem ter uma editora por trás, né? Sua pergunta aqui, eu não sei se foi com esse sentido, mas sobre produzir um mangá sem editora. E eu digo mais, é possível tanto produzir quanto publicar um mangá sem editora e mesmo vender em lojas grandes por aí. Muita gente às vezes não sabe disso, mas desde que você tenha um contato ali com o dono, com o gerente, qualquer coisa assim, da livraria, é muito possível você publicar e deixar o seu mangá à venda ali. Antes de lançar aí o Macameio pela Conrad, todos os meus mangás, inclusive esse aqui que está na minha mão, atualmente foi lançado de forma completamente independente. O Macameio aí, para quem acompanha o canal há mais tempo, né, sabe que eu fiz uma campanha no Catarse para poder publicar esse mangá aqui. Eu fiz por conta própria, praticamente sozinho. Muita gente não sabe, mas quando eu estava com a ideia dele, eu fiz algumas páginas, montei todo um texto e enviei para várias editoras aqui do Brasil. A maior parte delas me negou, né? Não quis e tal, negou a publicação, e a outra parte nem sequer respondeu. Então essa é a vida de um autor aqui no Brasil, basicamente. Você acaba tendo que recorrer ao independente, nem por uma questão de ser possível ou algo do tipo, mas sim porque talvez seja a única saída que você tenha, principalmente para quem está iniciando. Quando é a primeira obra que você está produzindo, eu acho que é muito difícil você ser aceito por uma editora, porque as editoras do Brasil, elas estão mais acostumadas a publicar obras internacionais que já vêm prontas, que já tem um marketing, que já tem todo um universo por trás ali, já preparado, e ela basicamente só meio que republica aqui. São poucas editoras no Brasil que estão acostumadas a pegar ali uma obra do zero, do autor, diretamente do autor, para trazer, para publicar e esse tipo de coisa. Então, geralmente as editoras preferem autores que já têm um pouco mais de experiência no mercado, que já às vezes, de repente, já participaram até de obras em outras editoras, etc. Acaba sendo um universo ali um pouco mais fechado, que é um pouco difícil de você entrar. Uma vez que você entra, você consegue permear ali, sobreviver dentro dele com um pouco mais de facilidade. Mas esse primeiro passo, ele é um pouco mais difícil. Hooligan aqui foi feito também totalmente de forma independente. Todos, e esses daqui, eles nem foram por campanhas no Catarse. A produção do impresso aqui foi feita do meu próprio bolso. E para quem acha que é extremamente caro, não é algo tão caro assim. Uma tiragem aí de, sei lá, 20 volumes de Hooligan sai uns 200 e poucos reais, 200 reais mais ou menos. Fala, nossa, 200 reais, pô, mas são 20 volumes. Se você conseguir vender todos aí, você ainda consegue ter um lucro em cima disso, para você poder reimprimir, para você poder fazer mais. Né? O que eu fiz com o Hooligan muito foi, eu imprimo aqui, eu gasto 10 reais para imprimir, eu vendo a 20. Então, para cada volume desse que eu vender, eu consigo pagar, né, a impressão dele, pagar a reimpressão dele, porque se eu tive um volume a menos que vendeu, eu preciso repor esse estoque, né, pegar um novo volume, e eu preciso também imprimir as continuações. Então, se um volume desse me custa 10 e eu vendo a 20, eu consigo tanto reimprimir esse aqui para repor o estoque, quanto imprimir um volume do próximo. E foi assim que eu consegui fazer aqui vários volumes de Hooligan. Né? O único aqui que foi via campanha no Catarse foi o último volume, o volume 6. E foi uma campanha bem simples, bem pouco, tipo... Não foi uma campanha como a de Macai, uma campanha maior e tal. Foi uma campanha bem menor, até porque era uma série, era um volume lá na frente de uma série que já tinha começado. Geralmente as campanhas assim, de financiamento coletivo aqui no Brasil, que é uma das principais formas que os autores usam para poder publicar sua história de forma independente, são de histórias assim como Macai, histórias fechadas, histórias autoconclusivas. Né? Elas concluem aqui dentro de um volume único, de um capítulo único, etc. Então, sim, é extremamente possível e talvez seja o único caminho, principalmente para quem está iniciando. Depois que você já tem uma certa experiência e tudo mais, você vai conseguindo aí os contatos necessários, vai enviando uns e-mails aí e tem mais chance de você ser aceito, principalmente se a editora estiver em um momento em que ela está buscando autores, porque tem muito a ver com isso também.
Para uma editora publicar uma história, existe todo um gasto, e aí eu estou falando realmente da parte de dinheiro, parte financeira, de pessoas para editar aquela história, para revisar, para fazer a publicação. Se for fazer um impresso, ainda tem um gasto de investimento. Eu imprimo aqui 20 cópias de Hooligan e como eu vendo sozinho por conta própria, beleza, eu consigo imprimir 20. Eu tenho um custo bem alto, né, de praticamente 50% do valor. Uma editora já trabalha de forma diferente. Ela não vai imprimir um negócio que ela imprima menos de 1.000, menos de às vezes de 5.000. Então, para ela imprimir 5.000, pensa no quanto de dinheiro que ela vai ter que gastar ali. 15, 20, 30 mil reais de repente, para poder imprimir ali, e fora toda a mão de obra. Então, ela não vai simplesmente apostar em qualquer pessoa que chegar e falar, olha, eu tenho uma ideia, eu nem comecei ainda. Então, o importante sim é não pensar um pouco sobre a editora num primeiro momento, se importar em fazer ali a sua história, fazer o melhor que você puder, publicar, caminhar com suas próprias pernas, porque depois que você caminhar com suas próprias pernas, você vai ter experiência suficiente, que vai ser aquilo que a editora vai olhar para decidir te publicar ou não. Outra coisa muito importante que eu acho que é muito pouco falado, principalmente até por quem publica por editora, isso os próprios editores da Conrad me disseram, o autor ele ter realmente o, vamos dizer, o espírito empreendedor no sentido de ele tá correndo atrás de vender, ele tá divulgando a obra, ele tá correndo atrás por conta própria. O próprio autor tendo um esforço de vender a sua obra, ele funciona ali como aquele ponto por onde as pessoas vão chegar até a obra, entende? Então eu tendo um perfil nas redes sociais, onde eu publico, onde eu mostro a minha história, onde eu mostro as minhas coisas, faz com que eu atraia os leitores, e aí a editora já olha e fala, ó, ele já tem leitores, ele já tem pessoa interessada, então se eu publicar, eu pelo menos garanto ali que algumas pessoas vão ler, que são essas pessoas aí que o próprio autor já vai trazer para ler a história, então facilita o trabalho de marketing, o investimento de marketing da própria editora. Então, mesmo publicando por uma editora, você precisa ainda fazer de forma independente, entre aspas, porque isso faz parte do mercado brasileiro. Eu espero que esse vídeo tenha respondido a sua pergunta, não só a sua, como de todas as pessoas aí que acreditam que precisa necessariamente de uma editora para poder publicar o seu mangá, para poder publicar o seu quadrinho, o seu livro. Qualquer coisa que você faça nesse sentido assim de publicação, você não precisa obrigatoriamente de uma editora. A editora ela ajuda você a, vamos dizer, alçar voos mais longos, né? A capacidade que eu tenho de vender o meu mangá é muito inferior perante a capacidade de uma editora, porque eles têm profissionais que estão especializados em trabalhar só com isso, em levar para livrarias, etc., fazer todo esse trabalho que seria muito difícil e muito dispendioso para eu conseguir fazer sozinho. Porém, isso não significa que é impossível conseguir. Eu consigo sim levar ali numa loja, colocar ali para vender numa loja, numa banca de jornal, se você falar ali com o banqueiro? Não, banqueiro é de banco. O jornalista? Jornaleiro? Eu sei lá como é que é o nome. Do dono da banca de jornal. Você tem como cadastrar lá na Amazon também, mesmo sendo independente. Então, a maior livraria do mundo é a Amazon. E você, de forma independente, consegue colocar o seu mangá à venda na Amazon. Então, como eu disse, não é obrigatório ter uma editora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e deixa sua dúvida aí no comentário também, porque eu sempre estou vendo os comentários aqui de vocês para trazer novos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou, é nóis.